A repercussão do indiciamento de Jair Bolsonaro pela PGR tomou a pauta da imprensa nacional e internacional. A fragilidade probatória e as incertezas que cercam a delação de Mauro Cid ganharam destaque. E a fama da Suprema Corte brasileira, em especial do ministro Alexandre de Moraes, corre o mundo. Sobre isso, nós vamos conversar com a jornalista e correspondente internacional, Karina Michelin. Nas últimas 72 horas, o mar sereno onde navegava Moraes ganhou ondas tortuosas e águas revoltadas. Karina, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar conosco. Eu que agradeço, Geisiane, é um prazer enorme estar aqui com vocês e com a sua audiência. Pois é, o nome de Alexandre de Moraes está sendo falado nas últimas horas aí, assim, em níveis jamais vistos, porque o seu nome está pipocando aí em todos os jornais do mundo, como o juiz que está enfrentando essa batalha judicial com Trump, Donald Trump, na Flórida, e também com o Humble, e também não podemos esquecer da sua batalha também, seu inimigo número um, dizemos assim, que é Elon Musk, que ali tudo começa com Elon Musk, depois teve também o James Miller, que também foi aí bloqueado, né, no aeroporto de São Paulo, quando ele esteve no CEPAC já há alguns anos. Esse também já é um precedente enorme que causou um mal-estar gigante também no meio da política, entre esses acordos diplomáticos que vêm sendo traçados. Enfim, o Alexandre de Moraes ele já está na mira dos Estados Unidos há muito tempo. E até mesmo pelas suas ações arbitrárias, decisões monocráticas e decisões muito questionáveis perante uma Suprema Corte, onde um juiz jamais poderia tomar decisões tão drásticas e tão censórias como ele vem aplicando nos últimos anos. Agora, a questão é essa. A liminar foi feita aí uma denúncia na Flórida acusando o juiz Alexandre de Moraes por censor, né, por censura em território que ele não faz parte, não tem jurisdição para isso. E isso vem aumentando cada vez mais. De um lado, o Alexandre de Moraes recebeu essa notícia como algo dizendo que isso seria uma bravata, que ele não está acreditando muito, que não tem muito poder, tudo isso que vem sendo feito nos Estados Unidos. Por outro lado, nós temos um estado, né? Os Estados Unidos ele é dividido aí por vários estados federais e tem juízes que, felizmente, não funciona como o Brasil, com uma Suprema Corte só que dita as regras e com um juiz só que dita as regras e define a vida de cada cidadão. Ali temos a opinião agora, porque está no Tribunal da Flórida, que vai decidir o que vai ser feito a partir desse processo em Tampa e o que será feito nas próximas semanas aí em relação a Alexandre de Moraes e esse embate de fogo entre as big techs, porque aqui nós estamos falando, Geisiane, das guerras em uma guerra muito clara entre as liberdades e o autoritarismo. Bom, é isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Isso vai muito mais além do que uma disputa só política. Aqui nós estamos tratando do nosso destino como humanidade. Ou seja, vamos ficar do lado da liberdade de expressão e todos continuar tendo o direito de se expressar, de falar abertamente, sobretudo na política, que isso sim é uma democracia, ou nós vamos partir para um lado de uma ditadura que não é mais camuflada e nem mais velada. Bom, eu acredito que a maioria da população já sabe de que lado está. Karina, você mencionou no seu comentário os juízes dos Estados Unidos. Eu sei que agora você está em Milão, mas você também transita ali nos Estados Unidos. A minha segunda pergunta é justamente nesse sentido. A gente sabe que aqui no Brasil, enfim, a justiça está corrompida em todas as instâncias, em todas as áreas, infelizmente. E eu queria saber de você se, na sua visão, existe uma perspectiva positiva em relação a esse processo com o nome do Alexandre de Moraes. Uma vez que a nossa visão daqui é justamente essa, né, de que ali nos Estados Unidos as coisas funcionam e que para o americano a liberdade é um valor inegociável. Inegociável, Gisele, inegociável. A primeira emenda, ela não se discute. E aqui não tem só isso que o Alexandre de Moraes ele driblou, né, como sempre ele faz.
E sem contar no caso do aeroporto de Roma também, que é mais ou menos o modus operandi de Alexandre de Moraes. Ele usa países com seu abuso de poder. E isso é gravíssimo que vem acontecendo. Agora, a questão ali nos Estados Unidos, ele não só viola a primeira emenda americana, mas ele também viola o conflito com o Communications Decency Act, né, que é um valor importantíssimo ali também, e a violação das leis internacionais. Ou seja, ele não respeita nada disso, e para os americanos isso é inegociável. Ou seja, você não pode usar do seu poder para abusar através de leis que não existem, ilegais, né? Porque ali o que ele fez em relação a essa coerção com o Rumble, ameaçando uma Big Tech de censura por causa de um usuário e perseguição clara, nítida, política. Isso é impensável nos Estados Unidos, como também é impensável aqui na Europa, porque aqui nós não podemos imaginar que um juiz possa vir hoje a público e dizer: olha, não quero mais que um meloniano, vamos falar assim de Giorgia Meloni, que é onde eu estou, eu não quero mais dar voz a esses melonianos. Isso é impensável, não existe, porque para todo mundo aqui, sobretudo jornalistas, sobretudo qualquer um de direita, esquerda, o que for, de centro, os mais radicais possíveis, nesse ponto, todos estão de acordo. A liberdade de expressão é intocável, inegociável. Você não pode discutir sobre isso. Todos têm o direito de falar, sobretudo porque isso faz parte da democracia. A partir do momento que um lado político não pode ter mais voz, não pode mais falar, é censurado, ou está sendo perseguido, ou está sendo... Isso daí já acabou. É inútil você dizer que nós estamos aqui falando de democracia, porque a democracia ela já não existe, ela só serve como um slogan que continua mostrando aí uma caveira, né, um esqueleto de uma democracia que já não existe mais. Então, para os Estados Unidos, isso é sacrossanto, isso é universal e, com certeza, ali teremos um desfecho que ali tem justiça. Ali tem justiça e, de fato, e uma justiça que é cega e que é apartidária. E é isso que importa. Bruno Musa, nós estamos com a correspondente internacional e jornalista Karina Michelin conversando aqui conosco a respeito da ditadura do toga, né? A ditadura do toga que é imposta principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Sua pergunta. Primeiro, boa tarde, Karina. Boa noite aí para vocês. Estávamos tão perto semana passada, falamos, infelizmente não conseguimos nos encontrar, mas vai por aqui mesmo. De volta ao Brasil. Eu estava lendo a respeito do tema que estamos agora e que, para efeitos práticos, mesmo que ele viesse ou venha a ser condenado, dificilmente o Brasil faria cumprir algum tipo de sentença dele aqui, ainda mais representando hoje quem o Alexandre de Moraes é no Brasil, praticamente um dos donos do Estado brasileiro, né? Nesse sentido, eu acredito que o efeito prático disso seria muito mais algo para transformar o restante do mundo que o Brasil está virando, e isso pode, obviamente, trazer uma pressão ainda maior. Você vê dessa maneira também, ou você vê alguma possibilidade de uma condenação na prática ser efetivada? Olha, o que eu vejo uma coisa importantíssima acontecer, Bruno, que é o seguinte, é a publicidade do que de fato está acontecendo no Brasil. Porque é importante que essa publicidade venha sendo feita para ver, porque as pessoas, principalmente nos outros países do mundo, e você sabe muito bem que você viaja bastante também, não têm ideia do que acontece no Brasil e como funciona a Suprema Corte no Brasil. Porque aqui nós tivemos na Itália, por exemplo, o caso do Mãos Limpas, né? A Mani Pulita também na Itália, que foi esse escândalo entre juízes e magistrados que perseguiam. Também a gente teve o caso também de lawfare nos Estados Unidos em relação a Donald Trump, que também perseguiam, usavam aí do aparato judiciário para perseguir oponentes. E no Brasil não é diferente, só que no Brasil nós estamos no modo turbo, avançado. Aqui no Brasil, nós temos presos políticos, nós temos mais de 2.000 pessoas que foram presas contemporaneamente numa prisão arbitrária, uma prisão completamente ilegal que
destruiu a vida de todas essas pessoas, sem direito ao contraditório, sem direito à defesa, e até hoje continua assim. É muito grave a violação dos direitos humanos que vem sendo feita no Brasil. Isso tudo está sendo documentado, isso tudo está sendo escrito, né, mostrado ali para as pessoas, e sobretudo para essas pessoas, como a gente teve também a visita do Pedro Vaca, da OEA no Brasil, para recolher esses depoimentos. Aqui não sabemos de fato qual será o desfecho disso tudo. O importante é que essa história está sendo escrita, está sendo documentada, está sendo retratada e mostrada à sociedade civil do jeito que ela é. Doa quem doer. Infelizmente é assim, nós estamos nessa situação. O mundo se encontra nessa situação e o Brasil hoje serve como laboratório para isso, para o resto do mundo. Então, com certeza, o Brasil está sendo visto, muito acompanhado, sobretudo pelo governo Trump nos Estados Unidos, que defende, de fato, as liberdades individuais, a liberdade de expressão, e isso tem que ser defendido porque os nossos antepassados deixaram sangue em Normandia para deixar a todos nós a liberdade. Ninguém tem ideia de quanto custou essa liberdade que nós temos hoje, e essa liberdade está sendo tolhida, sobretudo por um juiz e por uma Suprema Corte que não permite que a sociedade civil brasileira tenha, de fato, uma democracia, uma polarização que é saudável para uma democracia, e tenha o direito à oposição e todos aqueles que pensam diferente de se expressar. Então, isso é um ponto muito importante que está sendo discutido hoje. O Brasil volta para o centro aí dessa discussão, sobretudo de liberdade de expressão, e eu tenho certeza de uma coisa, independente do resultado, tanto aqui, se Alexandre de Moraes eventualmente ganhe e sua causa ali, ele consiga defender aquilo que ele está fazendo até hoje, isso será uma perda enorme para todo o Ocidente, porque isso vai desencadear para o resto dos países, que é o que eu não acredito que vai acontecer. Por outro lado, essa guerra travada agora em relação à liberdade, nós temos uma das maiores potências do mundo, que é os Estados Unidos, que é aliado aqui de todas essas pessoas e de todo o povo brasileiro que, de fato, está lutando pelas suas liberdades. Então, é um embate, nós chegamos aqui num embate importante da nossa história contemporânea, e eu acredito que quanto mais as pessoas despertem para essa batalha e acreditem no seguinte, aqui a polarização é saudável, deem a todos o direito de falar e pensar. Censura jamais, não pode acontecer. Se você quer realmente combater o seu aliado, que combata através de um bom debate, se é que eles têm a capacidade para isso. Jorge Serrão, nós estamos aqui com a jornalista e correspondente internacional, Karina Michelin. Sua pergunta. Karina Michelin, o mundo já sabe que há 6 anos o Brasil vive um momento de exceção democrática, graças ao inquérito do fim do mundo, que foi um efeito colateral da Lava Jato. As denúncias de corrupção chegaram ao andar de cima do judiciário e houve uma reação truculenta em relação à liberdade de expressão. Agora, qual é a expectativa sobre um eventual processo que possa ser movido por Elon Musk e suas empresas que foram prejudicadas no Brasil, tanto com censura quanto com pagamento de multa? O X ficou 39 dias fora do ar por aqui e Elon Musk ainda teve que pagar uma fortuna para voltar a funcionar. Qual é a expectativa de que ocorra um processo igual a esse da Trump Media e do Rumble também nos Estados Unidos? Serrão, eu acho que nós estamos só no início dessa batalha. Eu acredito que só está começando. Tudo isso só está começando. Nós temos todo ali atrás, no nosso retrovisor, olhando pelo retrovisor, nós temos já definido todas as irregularidades, arbitrariedades e tudo o que aconteceu, como a gente já está falando aqui há muito tempo, até mesmo em relação ao que aconteceu, a censura do X, a desinformação que foi feita de forma proposital pela mídia brasileira em afirmar categoricamente que Elon Musk não havia ali um representante legal do X para ser enviado, encaminhado essa ordem do Alexandre de Moraes. Isso é uma mentira, porque isso foi metade do caminho, porque existia sim os seus representantes que foram ameaçados de prisão.
Isso as pessoas, e sobretudo os jornalistas aí da grande mídia, esquecem de colocar esse parênteses. Essas pessoas foram ameaçadas, foram coagidas, tiveram aí imensas, e isso a gente pode ver através do Twitter Files. Então, assim, é gravíssimo as acusações que vêm sendo feitas e os atos ilícitos que vêm sendo aplicados e perpetrados por esses juízes e por essa Suprema Corte, exacerbando completamente todo o seu poder, ou seja, pisoteando na Constituição e fazendo com que as suas leis, que são ilegais, valham. Só que elas não valem para nada, porque foi o que o Elon Musk disse. Primeiro que eles trazem, tem esse embate entre Donald Trump, entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, que a questão tinha que ter uma multa. E outra coisa também muito grave aqui que vem acontecendo é as questões da multa, porque durante o processo da Lava Jato e também durante ali o caso da Cruzoé, que foi censurada, a multa naquele período da Cruzoé, que foi em 2019, foi de R$100 mil. Agora, o que aconteceu com o caso do Twitter, a multa foi de 30 milhões de dólares. Então, assim, roubando, né, praticamente o dinheiro de uma empresa que não tinha nada a ver com X, mais uma vez pisoteando ali a Constituição, exacerbando o poder e tentando fazer todas as suas manobras com a ajuda da grande mídia, porque a grande mídia, ela influenciou as pessoas ao erro. Elas levaram as pessoas a crer numa informação que era falsa. Então, assim, aqui nós estamos num embate, como eu falo, uma batalha muito grande que só está começando. É uma batalha que é morte tua, vita minha, né? Então, assim, não tem muito para onde escapar nisso tudo. A questão é que ganhará aquele que for mais forte, ter mais a capacidade de raciocínio, de justiça e luta, né? Porque é isso que nós estamos vivendo, é recuperar o que é do povo, a liberdade e o poder do povo e o verdadeiro senso etimológico da palavra demos crato, ou seja, poder do povo, e não o poder de um juiz que não foi votado pelo povo, que hoje define o rumo de toda uma nação. Isso não pode continuar acontecendo. Então, tem muita coisa aí para rolar, muita água para passar aí embaixo dessa ponte, e nós estaremos aqui, Serrão, querido, e Geisiane, querida, para documentar.